Pois não, presidente, gravação iniciada. Certo. Então, boa tarde a todos. Cumprimento todos os membros da corte, inicialmente o desembargador Ricardo Gentil, vice-presidente, corregedor, doutor José Maria, doutor Daniel Alves, doutora Maria Luísa, doutora Keila Ranieri, procurador Alexandre Assunção e Silva, a intérprete de Libras, Tamires, os advogados presentes nesta sessão virtual e todos aqueles que nos assistem pelo canal do TRE no YouTube. Então, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do dia 10 de março do ano de 2025. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das duas atas das sessões anteriores. Pois não, presidente, ata da 18ª sessão judiciária ordinária por videoconferência, é, realizada em 25 de fevereiro de 2025, sessão iniciada às 14 horas e 1 minuto, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presentes no ambiente eletrônico, os excelentíssimos senhores desembargadores Sebastião Ribeiro Martins, Ricardo Gentil Eulálio Dantas, juízes doutores Nazareno César Moreira Reis, José Maria de Araújo Costa, Daniel de Souza Alves e as juízas doutoras Maria Luísa de Moura Melo e Freitas e Keila Ranieri Lopes Teixeira Procópio. Presente também o procurador regional eleitoral, doutor Alexandre Assunção e Silva. Foram julgados 8 recursos eleitorais e um recurso criminal eleitoral, além de um processo administrativo. Os demais registros constam da presente ata, sessão encerrada às 15 horas e 16 minutos, e ata da 19ª sessão virtual do TRE Piauí, realizada de 21 a 27 de fevereiro de 2025, também sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Ribeiro Martins. A composição da corte é a mesma da ata anteriormente lida. A sessão foi aberta para votação às 0 hora do dia 21. Foram julgados 54 processos. A sessão foi encerrada à meia-noite do dia 27 de fevereiro do corrente ano, presidente. Ok, obrigado, doutor Walter. Em discussão as duas atas. Não havendo impugnação, declaro-as aprovadas. Vamos agora para a leitura do expediente. Pois não, presidente, ofício número 37 de 2025, da lavra de Sua Excelência o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, a Sua Excelência o senhor juiz federal Bruno Cristiano Carvalho Cardoso, convocando-o para a, os afastamentos do juiz federal Nazareno César Moreira Reis, em razão do gozo de férias, nos períodos de 6 a 20 de março e 24 de março a 12 de abril de 2025, para integrar a corte deste tribunal nos períodos informados, nos termos do artigo 9º do regimento interno deste tribunal, senhor presidente. Ok. Então, vamos dar início à sessão de julgamento pelo item número 1 da pauta. Peço ao secretário Walter Scheck que proceda, que faça o pregão do processo número 1. Pois não, presidente, item 1 é o recurso eleitoral 0600-323-85, de Jatobá do Piauí, sétima zona eleitoral. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato a vereador que teve as contas desaprovadas. Recorrente Enoque de Souza Leão, advogada Josefa Marques Lima Miranda, e o relator é o desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, senhor presidente. Não havendo advogado para sustentação oral, passo a palavra ao senhor procurador regional eleitoral para a sua manifestação. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da corte, senhor secretário, advogados, servidores, todas as pessoas que nos assistem. Senhor relator, da análise dos autos, este órgão ministerial vislumbra hipótese de nulidade da sentença. Durante todo o processo, embora conste uma carteira da OAB em nome do advogado Samuel Ribeiro Gonçalves Ferreira, não foi juntado no feito instrumento de procuração que comprove a regular constituição de advogado, conforme certidão de pendência na autuação.
Ademais, é possível verificar apenas a existência de um despacho determinando, abre aspas, intime-se a prestador ou prestador para, no prazo de 3 dias, apresentar as contas finais, bem como providenciar a juntada aos autos do instrumento de mandado para o advogado ou advogada representá-lo, devendo observar os procedimentos previstos nos artigos 98, seguindo a resolução TSE 23.607, com a incumbência de enviar as mídias para validação, podendo fazê-lo via e-mail, fecha aspas. Mas não há nenhum ato processual determinando a intimação pessoal do candidato, especificamente para constituir advogado nos autos, de modo que houve intimação apenas pelo mural eletrônico. Assim, configura-se grave vício processual diante da ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, posto que a intimação pessoal do candidato para que efetuasse sua regularização processual era a medida que se impunha ao regular procedimento do feito. Sabendo que os processos de prestação de contas têm caráter jurisdicional, exigindo representação por advogado em todas essas fases, observância ao pressuposto processual da capacidade postulatória, conforme entendimento pacificado da Corte Superior, e uma vez detectada a ausência de instrumento advocatício, o prestador deveria ter sido regular e pessoalmente intimado para que, no prazo de 3 dias, constituísse advogado, antes, inclusive, da emissão do parecer conclusivo, o que não ocorreu. Assim, impõe-se a nulidade da sentença de piso, retorno dos autos à origem, para a fase do parecer de diligências, as à vista não intimação pessoal do candidato para regularização processual, que configura cerceamento de defesa. Assim, o eleitoral manifesta pelo conhecimento do mérito pelo provimento parcial do recurso, opinando pela anulação da sentença e consequente retorno dos autos ao juízo de origem para retorno à fase do parecer de diligência. Ok, então, devolvo a palavra agora ao eminente relator, o desembargador Ricardo Gentil e Eulálio Dantas. Não, senhor presidente, agora eu quero cumprimentar o doutor procurador e dizer a Vossas Excelências que a questão foi por ele muito bem definida, né? E a razão pela qual, sem mais demora, eu estou acompanhando integralmente o parecer ministerial, pelas razões já expostas, e também estou conhecendo e dando parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença e consequente nulidade dos atos praticados após o relatório preliminar para expedição de diligências e determinado o retorno dos autos ao juiz de origem para saneamento e regular processamento do feito. É como eu voto, senhor juiz. Então, obrigado, desembargador Ricardo. Alguma divergência? Sem divergência, proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, na forma do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial, conhecendo o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença e consequente nulidade dos atos praticados após o relatório preliminar para expedição de diligências e a devolução destes autos ao juízo de origem para saneamento e regular processamento do feito. Agora o item número 2, Walter. Pois não, presidente. O item 2, recurso eleitoral 0600-27945 de Porto Alegre do Piauí, 14ª Zona Eleitoral, Uruçuí, é um recurso eleitoral em prestação de contas, candidato a vereador que teve as contas desaprovadas. Recorrente Manuel Vieira da Silva, advogado Luiz Mário de Araújo Rocha e outros, e o relator é o juiz José Maria de Araújo Costa, senhor presidente. Ok, então o relatório já está no sistema, não tem advogado para fazer a sustentação pelo recorrente. Passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral. Senhor relator, inicialmente, essa Procuradoria suscita, como preliminar, a não admissão de documentos juntados de forma extemporânea, documentos juntados aos autos após o parecer técnico conclusivo, haja visto estarem preclusos. Assim, inicialmente, levantamos essa preliminar. Em relação ao mérito, o que atinge a irregularidade indicada no item 1.1, ausência de extratos bancários, refere-se que, de fato, o prestador não juntou os extratos bancários como exige a legislação. No entanto, o desse de falha que gera apenas ressalvas, pois o parecer conclusivo
não demonstrou prejuízo para a análise da prestação de contas diante da observância da apresentação dos extratos. Em relação à irregularidade do item 16.1, tem-se que o parecer conclusivo considerou não comprovado gasto com serviços advocatícios, ainda que a legislação tenha excluído o limite de gasto a despesa com contador e advogado, é certo que não afastou a necessidade da correspondente comprovação do pagamento. Na nota explicativa juntada aos autos é possível observar um contrato de prestação de serviço em que consta como parte João Carlos Alves dos Santos Silva, candidato que seria responsável pelo pagamento da referida prestação de serviço locatício. Entretanto, nele não há qualquer assinatura das partes, ressaltos por oportuno que o recorrente arguiu que as dívidas decorrentes dos contratos foram assumidas pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. O recorrente deveria ter apresentado devida documentação comprobatória, exemplo de contrato em que conste cláusula de pagamento do serviço advocatício a outros candidatos, ou nota fiscal contendo essa informação e comprovante de pagamento, satisfazendo dessa forma a exigência legal. Contudo, nos autos identifica-se tão somente minuta de contrato de prestação de serviço advocatício, não assinado por qualquer das partes, na referida minuta. Não se encontra em suas cláusulas menção à extensão do serviço aos candidatos ao pleito proporcional, também na nota fiscal, com as necessárias informações comprobatórias. Assim, entendemos que a documentação não é suficiente para comprovar a despesa com serviço advocatício. Ainda que se falasse que o pagamento de honorário advocatício foi efetuado pelo partido pelo qual foi o candidato, certo é que isso deveria ter sido comprovado nos autos, não foi. Também não cabe aplicar, no caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que o MP eleitoral manifeste pelo conhecimento do recurso, pelo reconhecimento do recurso, não admissão dos documentos juntados de maneira extemporânea e no mérito pelo desprovimento do recurso. Então, devolvo agora a palavra ao eminente relator, doutor José Maria de Araújo Costa. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a Vossa Excelência, também ao desembargador, vice-presidente Ricardo Gentil, aos demais pares, ao procurador regional eleitoral, doutor Alexandre. Excelências, o meu voto é em estrita consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. A preliminar citada pelo órgão ministerial deve ser acolhida, tendo em vista que os documentos acostados são documentos novos, sobre os quais, de fato, ocorreu a preclusão. No mérito, a celeuma principal, cinge-se resume-se à questão da apresentação da assunção de dívida pelo partido, que, a despeito da manifestação da defesa, não fora acostado a concordância dos credores, e também o documento de assunção de dívida firmado pelo órgão partidário. Então, por essas razões, levando-se em conta o opinativo ministerial com o qual eu concordo inteiramente, a sentença que desaprovou as contas do recorrido deve ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença que desaprovou as contas de Manuel Vieira da Silva, candidato a vereador de Porto Alegre do Piauí nas eleições de 2024. Como voto, senhor presidente? Certo, doutor Zé Maria. O doutor negou provimento ao recurso. Eu indago da Corte alguma divergência? Sem divergência, proclamo o resultado. Resolveu o tribunal por unanimidade, na forma do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial, conhecendo o recurso, acolher a preliminar de não conhecimento dos documentos juntados na fase recursal e, no mérito, negar-lhe provimento. Item 3. Hoje não, Excelência, o item 3 é o recurso eleitoral 0600-48849 de Eliseu Martins, 67ª Zona Eleitoral, Manuel Emídio. É um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato a prefeito e vice-prefeita e vice-prefeito, que tiveram suas contas aprovadas com ressalvas
recorrente Marcos Aurélio Guimarães de Araújo, advogado Tiago Mendes de Almeida Ferre e outro, recorrente Giovanni Freitas Bezerra, advogado Tiago Mendes de Almeida Ferre, e o relator é o juiz Daniel de Souza Alves, senhor presidente. Também não tem advogado presente para fazer a sustentação oral. O relatório já está no sistema. Passo a palavra ao senhor Procurador Regional Eleitoral. Senhor relator, conclusão do parecer técnico na sentença, extrai-se que a irregularidade encontrada diz respeito à nota fiscal número 425, no importe de R$ 12.886,70, uma vez que o candidato não cumpriu o disposto na resolução TCE, que estabelece requisitos para gasto com combustíveis em carreatas, determinado um limite de até 10 litros por veículo abastecido, desde que registrado na prestação de contas a quantidade de carros e combustíveis do evento, cuja realização deve ter sido informada à Justiça Eleitoral. O candidato não acostou aos autos a individualização dos veículos abastecidos, a data de cada abastecimento e a quantidade real de gasolina utilizada. Que pese a alegação do candidato que a nota fiscal é suficiente para informar a quantidade de veículos e litros de gasolina utilizado na carreata, entende-se que não foi respeitada a determinação da resolução que exige indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento. Ademais, não obstante conste nos autos do fiscal de combustível para carreata, com demonstrativo, verifica-se que tais documentos não especificam a quantidade efetiva de veículos abastecidos, a quantidade de gasolina usada por veículo, nem a data efetiva dos abastecimentos. Logo, não há os autos a devida individualização dos veículos, do combustível utilizado e a data de cada abastecimento. Dessa forma, não se vislumbra comprovação suficiente nos autos referente ao gasto de combustível na carreata, que enseja aprovação com ressalva das contas, tendo em vista que a regularidade corresponde a 9,11% do total das receitas. Assim, o eleitoral manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Devolvo a palavra ao eminente relator, juiz Daniel de Souza Alves, para o voto. Renovo as cumprimentos ao presidente, Vossa Excelência, desembargador Ricardo Gentil, vice-presidente corregedor, os demais pares, ao eminente procurador regional eleitoral, secretário Walter-Chefe, todos que nos assistem. Senhor presidente, pedi para ler meu voto, tentar ser breve aqui. O recurso é cabível e tempestivo, foi interposto por parte legítima e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, os candidatos recorrentes interpuseram perante a Justiça Eleitoral em face da sentença proferida pelo juiz da 67ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalva suas contas de campanha alusivas às eleições de 2024 e os condenou a devolução do recurso FETEC no valor de R$ 12.886. Na decisão recorrida, entendeu-se que os dados relacionados ao fornecimento de combustíveis, discriminados na nota fiscal número 425, não foram suficientes para comprovar a quantidade efetiva de veículos abastecidos, a quantidade de litros de gasolina utilizada por veículo e nem a data em que foi efetivamente houve tal abastecimento. Porquanto, não acompanhava o relatório de controle de abastecimento do fornecedor, a exemplo do constante no ID 223422428. Os recorrentes alegam que cumpriram todas as exigências do artigo 35, parágrafo 11, inciso 1 e parágrafo 11A da Resolução 23.607, pertinente aos gastos com combustíveis em eventos de carreatas, pois informaram a Justiça Eleitoral sobre a realização da carreata e ainda enviaram demonstrativo de quantidade de veículos e de combustível utilizado no dia de sua realização por meio do SPCE. Sustenta que, além do relatório de resultados das carreatas enviado ao SPCE, as informações relativas à data, quantidade de veículos e de combustíveis utilizados neste evento constam na nota fiscal número 425. Percebe-se, pois, que a apresentação de relatório de aquisição de combustíveis, tal como exigido na citada linha B, no inciso 2 do parágrafo 11, do artigo 35, da Resolução 23.607, aplica-se aos veículos utilizados na campanha decorrente de locação ou cessão temporária. Para os veículos em eventos de carreata, exige, além da nota fiscal, apenas a indicação da quantidade de veículos e de combustíveis utilizados no evento, conforme o preceito citado no inciso 1 do parágrafo 11 do mesmo artigo. Assim, entendo que assiste razão aos recorrentes com efeito. Além do demonstrativo apresentado no ID 223422357,
Foi apresentado o relatório de resultado do evento carreata. Também verifico constar na nota fiscal número 425 do posto JS Santos a data dos abastecimentos, o quantitativo de combustível, a quantidade de veículos utilizados na carreata, de modo a não ultrapassar o limite de 10 litros por carro e 5 litros por motocicleta, além do valor pago, o que atende às exigências da norma de regência para a comprovação de despesas como essas. Constato ainda que o relatório mencionado na sentença como exemplo de comprovação robusta da despesa refere-se aos abastecimentos dos veículos utilizados na campanha, discriminando nas notas fiscais 421, 422, 441 e 443, não se aludindo aos veículos utilizados em carreata, descritos nas notas fiscais 425, 480 e 482. Cumpre registrar que as despesas com combustível realizadas na carreata no dia 5/10, cujo fornecimento foi feito no posto Saraiva, não vieram acompanhado do relatório exigido pelo artigo 35, parágrafo 11, inciso 2, a linha B da resolução 2367, e foram corretamente consideradas regulares no parecer conclusivo e na sentença. Portanto, não se trata de despesa com combustível utilizado por veículos locados ou cedidos para utilização durante a campanha dos recorrentes, mas sim relativa aos abastecimentos de veículos em carreata, a documentação e informações apresentadas satisfazem as exigências da norma regulamentar. Dessa forma, diante da regular comprovação da despesa com combustíveis utilizados na carreata do dia 20 de setembro, concluo pelo afastamento da sanção de devolução de valores ao Tesouros de recursos do FEFEC determinado na sentença. Contudo, em razão da falta de justificativa plausível para o elevado gasto de combustível, objeto da diligência constante no item 3.1a, mantenho a ressalva aposta na sentença recorrida. Se eu quiser, eu estou votando em dissonância com o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento de recursos para reformar a sentença, afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Porém, apenas conclusão pela aprovação com das contas dos recorrentes. É como voto, senhor presidente. Na verdade, a divergência do eminente relator é quanto à devolução dos valores, né? Mas as contas mantêm-se as contas aprovadas. Estou votando a aprovação com ressalva, exatamente. Isso. Então, inicialmente, colho o voto do desembargador Ricardo Gentil. Eu acompanho o relator, senhor. Doutor Zé Maria, Também acompanho o relator, excelência. doutora Maria Luísa, Acompanho o relator, senhor presidente. doutora Keila Ranieri. Também, desembargador, acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, na forma do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial, conhecendo do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, porém mantendo a conclusão pela aprovação com ressalvas das contas dos recorrentes. E, por fim, o último item é o item número 4 da pauta. Pois não, presidente, item 4 é uma prestação de contas anual, número 0600-233-69, Teresina, Piauí, prestação de contas anual de órgão de direção estadual exercício 2021. Interessados, Cidadania, Diretório Estadual do Piauí e Edmo Graciano de Almeida. Advogados, Jason Nunes Ribeiro Gonçalves e outro. Interessado, Mário Rogério da Costa Soares. Relatora, juíza Maria Luísa de Moura Melo e Freitas. Então, o relatório está no sistema, passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral para a manifestação. Senhora relatora, começando a análise das irregularidades, item 2.1, letra B. Essa Procuradoria alinha seu entendimento do setor técnico, considerando que a ausência de indício de má-fé ou de obstrução de fiscalização na Justiça. Nesse caso, não se verifica a presença de irregularidade, a questão é tratada apenas como uma impropriedade. Mais para frente, item letra D, inconsistência contra a despesa de nota fiscal, número 424, tendo em vista o pagamento de despesa à pessoa diversa do fornecedor indicado na nota. Observa-se que o setor técnico identificou a existência de um cheque nominal não cruzado que foi pago a pessoa diversa do fornecedor indicado na nota fiscal, fornecedor de serviço ao senhor
e o Mar Teixeira, no entanto, o pagamento foi efetuado à beneficiária Cátia Rodrigues. Os de cheques apenas nominais, porém não cruzados, para que tal referido dispêndio afrontou a exigência normativa expressa na afastar constante na resolução do TSE. É fundamental ressaltar que essa exigência formal é essencial, uma vez que é vital para a correta identificação do beneficiário do pagamento. Portanto, o valor de R$ 1.100, que não foi devidamente comprovado, deve ser restituído ao Tesouro Nacional. Em relação à letra E, 2.1e, apresentar prova material, contratação, links de publicação na internet, referente aos gastos com publicidade realizados pelo partido, conforme notas número 23 e 21, junto à empresa Vídeo Arte Comunicações, bem como relativo à prestação de serviço, design de comunicação visual. A unidade técnica identificou a ausência de prova material relativa aos gastos com publicidade. No caso em questão, verificou que o partido apresentou as notas fiscais referentes à despesa com publicidade. No entanto, não foram apresentadas provas materiais da contratação que se encontram em clara desconformidade com a legislação. Assim, alinhamos com o entendimento de que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, por essa falha, o valor de R$ 7.000. Mais para frente, o NAAPC solicitou para o partido especificar serviços prestados por Ana Amélia Silva Menezes, Maria de Nazaré Macedo e Bruno Oliveira da Silva. Todavia, o partido não apresentou manifestação. A unidade técnica considerou que a ausência de pormenorização das pessoas solicitadas configurou apenas mera impropriedade e não impediu o exame das contas pela Justiça. Entendimentos também do qual compartilhamos. Tem 2.2, justificar o pagamento de encargos, multas, juros, correção monetária, referente a despesas com locação de imóvel e vivo fixo nacional. Existe expressa determinação legal que veda a utilização de recursos do fundo partidário para quitação de multas relacionadas a atos infracionais. No caso interno, identificou os pagamentos de encargos decorrentes de inadimplência e despesas com água, energia elétrica, além de serviço de locação de imóvel e telefonia, que configura irregularidade e enseja devolução ao Tesouro no valor de R$ 752,98. Item 2.3, o partido realizou despesa com água, esgoto, energia elétrica e internet. Mediante a análise da documentação apresentada, foram encontradas inconsistências. Sabe que a apresentação da documentação fiscal idônea a comprovar os gastos partidários é indispensável à análise da regularidade dos dispêndios realizados pela agremiação. Portanto, subsiste regularidade que enseja devolução ao Tesouro do valor de R$ 767,11, em razão do recurso do fundo partidário utilizados indevidamente. Item 2.4, justificar a ausência de lançamento na prestação de contas, despesa realizada pelo partido, no valor de R$ 72,00, identificada a movimentação bancária do fundo partidário. A unidade técnica entendeu que persiste regularidade em virtude da ausência de lançamento de despesas no sistema SPCA, bem como falta de documentação fiscal e comprovante de pagamento, necessário para atestar a utilização regular dos recursos. O partido não apresentou manifestação, então a irregularidade pode ensejar a desaprovação das contas, além de implicar a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 72,00. Item 2.5, justificar o pagamento de despesas no valor de R$ 158,73 com pagamentos constatados na movimentação bancária do fundo partidário. No caso em questão, verificou os pagamentos de duas despesas que não foram acompanhadas das respectivas documentações fiscais, o que contraria a legislação. Estou claro que o partido prestador não apresentou a documentação necessária, comprovação do gasto, que incide a devolução ao Tesouro no montante de R$ 317,46, decorrente de utilização indevida do fundo partidário. Item 2.6, constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 841,33, identificado na movimentação bancária do fundo partidário. A ausência de registro nas contas compromete a validade probatória
documentação anexada ao processo. A ausência pode afetar a credibilidade das informações apresentadas. No caso de análise, constata que a agremiação não atendeu o disposto nos artigos 2º e 18 da Resolução TSE 23.604, resultando na persistência de falha que acarreta a restituição de R$ 841,33 aos cofres públicos. Item 2.8, apresentar documento fiscal para comprovação das despesas realizadas pelo partido com recurso do fundo partidário, constatadas a movimentação bancária. Considerando que a agremiação não apresentou as documentações fiscais referentes às despesas mencionadas pelo núcleo técnico, não se pode considerar validamente comprovada a despesa que implica na devolução do montante de R$ 3.600. Item 2.9, constatado o pagamento de despesas com serviço de contabilidade junto ao prestador Ilmar Teixeira, identificado na prestação de contas. O uso de cheques apenas nominais, mas não cruzados, para efetuar o pagamento, contraria a exigência normativa expressa e obrigatória da resolução TSE. Estou, assim, caracterizado em inconsistência que enseja da restituição ao Tesouro no valor de R$ 2.200. Item 3.1, constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 500, tendo como beneficiário João Batista Tavares, identificado na conta bancária FP Mulher. O partido não efetuou o registro da despesa, o que infringiu a legislação, impedindo a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral. Assim, persiste a falha que pode ser a devolução ao Tesouro no valor de R$ 500. Item 3.2, mesma irregularidade no valor de R$ 6.000, envolvendo recurso do FP Mulher. A observância, parte do prestador dos requisitos legais configura uma falha, pois os extratos são imprescindíveis para a verificação da movimentação dos recursos. A ausência desses documentos acarreta prejuízo ao controle da justiça, assim permanece a inconsistência. E item 4.1, constatado pagamento de despesas no valor de R$ 287,79, identificada a movimentação bancária de outros recursos, segundo o qual a ausência de registro dos gastos eleitorais compromete a rigidez e integridade das contas, configura-se falha que acarreta restituição no valor ao Tesouro Nacional. Item 4.2, apresentar os extratos bancários das contas constantes da movimentação bancária do partido, em sua forma definitiva, relativa aos períodos de janeiro a dezembro. O NAPC solicitou que o partido apresentasse os extratos bancários das contas constantes da movimentação bancária, em forma definitiva, relativa a janeiro a dezembro. A ausência dos extratos gera a não especificação dos valores movimentados por essas contas, o que inviabiliza a análise acerca do recebimento de recursos de fontes vedadas, prejudicando a análise das contas. Assim, por todo exposto, a MP Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Cidadania, referentes ao exercício 2021, opinando pela devolução do valor de R$ 17.448,67, acrescido de multa de até 20%, conforme previsto no artigo 48, Resolução TSE 23.604. Ok, então eu devolvo a palavra à eminente relatora, doutora Maria Luísa de Moura Melo e Freitas, para o voto. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Senhor vice-presidente e corregedor, senhores membros desta corte, doutor José Maria, doutora Keila, doutor... Não estou vendo mais ninguém. Não estou visualizando. Doutor Daniel está aí também, né? Só o doutor Nazareno que não está. E o doutor Alexandre Assunção. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania referente ao exercício 2021. O Núcleo de Contas emitiu manifestação pela desaprovação das contas, apontando, em razão das irregularidades, 15 itens. Parece que eu tenho um chão para receber esses processos que tem
tantas irregularidades, Embador, 15. A E, pessoa, e eu vou pedir permissão ao senhor presidente para me reportar apenas aqueles casos divergentes em parte do doutor procurador, né, porque são 15 itens e ele já é, explanou todos, explicou cada um de forma esclarecedora, de forma que eu vou me reportar apenas esses itens divergentes. E peço permissão, senhor procurador. O item 1, que é a ausência de apresentação do contrato de locação do imóvel, sede do partido, que é o item 2.1b do parecer conclusivo, analisando os autos, verifica-se que foram analisados gastos com aluguel, conforme comprovante de pagamento de boletos, itens 21, 81, 67, 65, de aluguel, conforme comprovantes, e vários outros comprovantes. São muitos, eu vou citar esse e outros que constam lá do relatório. No entanto, conforme consignado pelo órgão técnico, não foi juntado o respectivo contrato de locação. Sucede que, conforme previsto no dispositivo, é, artigo 18 da resolução do TSE 23604 de 2019, a comprovação da despesa deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, podendo ser admitidos outros documentos para comprovar o gasto, e, no caso, foram apresentados os comprovantes de pagamentos e os boletos contendo notadamente o endereço do imóvel locado, o período do contrato e o nome do locatário, comprovando, portanto, a despesa. Assim, considerando que restou comprovada a despesa por meio dos comprovantes de pagamento e boletos, forçoso concluir que deve ser afastada a impropriedade apontada, porque não acarretou nenhum prejuízo. O item 2 também estamos divergindo, que é o pagamento de despesa à pessoa diversa do fornecedor indicado na nota fiscal, item 2.1d do parecer conclusivo. O Núcleo de Assistência e Apoio às Prestações de Conta verificou que o pagamento referente à nota fiscal 424 foi feito à pessoa diversa da indicada do aludido documento, tendo em vista que na nota fiscal consta o nome do senhor Ilmar Teixeira Linardi Júnior e nos extratos Cátia Rodrigues Matos Dourado. Mas a conta foi paga com cheque. E esse cheque não era cruzada, de forma que ele pode ter sido pago com o nome de outra pessoa. Examinando os autos, observa-se que foram apresentados, de acordo com o ID 21816814, a nota fiscal 424 e a cópia do respectivo cheque nominal, e não cruzado, constando o nome do senhor Ilmar Teixeira Linardi Júnior. A resolução do TSE 23640 de 2019, no seu artigo 18, parágrafo 4º, autoriza que os gastos sejam pagos por meio de cheque nominativo cruzado e a comprovação dos gastos mediante documento fiscal. Esta Corte Eleitoral, reiteradamente, vem entendendo que a emissão de cheque nominal, mesmo que não cruzado, se for apresentada a nota fiscal com a identificação do prestador e tomador de serviços, é suficiente a comprovar o gasto. E assim eu cito aqui jurisprudência com essa flexibilização, né? Várias jurisprudências que eu também vou pedir a dispensa da leitura, porque consta do relatório. E assim, considerando que foi apresentada cópia da nota fiscal e do cheque nominativo, forçoso concluir que restou comprovada a despesa, merecendo apenas a posição de ressalvas, uma vez que o cheque não estava cruzado. No item 3, não apresentação de prova matéria, a essa que estou convergindo. Passar para frente. O item 4 também estamos divergindo, em parte, não especificação de serviço prestado por pessoas físicas, item 2.1, letra F, do parecer conclusivo. O Núcleo de Assistência e Apoio às Prestações de Conta verificou que não foram especificados
os serviços realizados pelos prestadores Ana Amélia Silva Menezes, Maria de Nazaré Macedo Barbosa Filha e Bruno Oliveira da Silva, referente às notas fiscais 2, 3, 5 e 42 dos itens 21, 81, 67, 84 e outros, tem mais 3 e 10. Sucede que, analisando as notas fiscais, observa-se que consta na descrição que os serviços prestados foram de secretaria e administrativos. Portanto, está esclarecido que esses serviços foram de secretaria e administrativo. Assim, forçoso concluir também que os serviços estão suficientemente especificados, devendo, portanto, se afastar da impropriedade apontada, que, inclusive, como consignado pelo órgão técnico, não causar empecilho ao exame das contas. Item 5, estamos convergindo. Item 6, estamos convergindo. 7 também convergindo. 8, convergindo. 9, convergindo. 10 convergindo, 11 divergindo. Não apresentação da cópia do cheque 90.0036, emissão do cheque 90.0035 na forma nominal e não cruzada, item 2.9 do parecer conclusivo. O Núcleo de Assistência e Apoio à Prestação de Conta constatou que o pagamento do serviço de contabilidade junto ao prestador Ilmar Teixeira Linardi Júnior foram realizados por meio do cheque 90.0035 e 90.0036, sendo que este não foi juntado aos autos e aquele foi emitido na forma nominal e não cruzada. E assim, conforme exposto no item 2 deste voto, a Corte Eleitoral tem flexibilizado, entendendo que a emissão de cheque nominal, mesmo que não cruzado, se for apresentada a nota fiscal, com a identificação do prestador e tomador de serviço, é suficiente a comprovar o gasto. No caso, observa-se que o cheque 90.0035 foi emitido de forma nominal e não cruzado, tendo sido apresentada a respectiva nota fiscal com a identificação do prestador de serviço, devendo, portanto, ser afastada a irregularidade com relação ao mencionado documento. Todavia, permanece a irregularidade com relação à ausência de apresentação do cheque 90.0036, devendo, por conseguinte, ser devolvido ao Tesouro Nacional o correspondente a R$ 1.100. No item 12, estamos convergindo, 13 da mesma forma, 14 também, e divergindo no último item, que é o 15, ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma definitiva, item 4.2 do parecer conclusivo. O Núcleo de Assistência e Apoio às Prestações de Conta constatou que não foram apresentados os extratos bancários em sua forma definitiva, relativos ao período de janeiro a dezembro, referente às contas 86947, dígito 3, 86948, dígito 1, agência 1640 do Banco do Brasil. Assim, subsiste a irregularidade apontada pelo órgão técnico. Todavia, a despeito da importância dos extratos bancários, no caso, considerando que não restou comprovado que a sua ausência acarretou prejuízo na análise das contas, impende em concluir que essa falha isoladamente não é hábil a desaprovar as contas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que contenham percentual abaixo de 10% do total da arrecadação, ainda que o valor absoluto seja elevado, precedente do TSE. No entanto, um RESP de São Paulo. No entanto, as falhas detectadas correspondem a 13,37% total arrecadado, do total arrecadado, importando em R$ 114.044 pelo partido no exercício financeiro de 2021, que torna inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fim de aprovação das contas com ressalva. E, levando-se em essas considerações, voto em consonância parcial com o parecer ministerial pela desaprovação das contas anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania, referente ao exercício de 2021, com fundamento no artigo 45.3 da resolução do TSE, número 23.604 de 2019, determinando a devolução de R$ 15.240
R$ 448,67, devidamente atualizado ao erário, acrescido de multa de 3% com base nos artigos número 58, parágrafo 2º e 48, parágrafo 2º, ambos da mencionada resolução. Apenas um valor menor que o apresentado pelo Ministério Público, que foi de 17 e pouco, o nosso dá 15.248. É como voto, senhor presidente. Ok, doutora Maria Luísa, acho que a única divergência aí é com relação aos valores a ser devolvido, né? O parecer Isso. da Procuradoria era para devolver 17 mil e pouco, e o voto da relatora, o montante apenas de 15.248, portanto, uma redução em torno de 2.200 a menos. Alguma divergência? Então, sem divergência, proclama o resultado. Do item número 4. Resolveu o tribunal, por unanimidade, na forma do voto da relatora e em consonância parcial com o parecer ministerial, desaprovar as contas anuais do Diretório Estadual do Partido Cidadania, referentes ao exercício de 2021, determinando a devolução de R$ 15.248,67, devidamente atualizado, ao erário, acrescido da multa de 3%, com base na norma de regência. Bom, senhores, a doutora Maria Luísa só gosta de pegar esse processo de prestação de contas dos partidos Toda políticos, sessão, toda a desembargador. situação, quanto mais complexa. Bom, senhor, então, esgotada a pauta, não havendo mais nada a tratar, né, declaro encerrada esta sessão e até amanhã, às 14 horas, se Deus quiser. Senhor Boa presidente, tarde, até amanhã. Pois não, queria comunicar a Vossa Amanhã, Excelência trabalhador. pois que não, a doutor. corte Pagador Ricardo. desse encontro que eu terei na quarta-feira lá com a ministra, né, Vossa Excelência está sabendo, Ah, certo, eu viajar amanhã à tarde, mas eu estarei aqui na abertura, viu, dos tá trabalhos certo. e Aproveita não para. vou ficar a sessão inteira, porque tem o voo logo em seguida. Mas amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário para abrirmos a sessão e eu só tenho um voto na pauta, eu vou deixar ele votado aí. Peço preferência, portanto, né? Tá certo. Combinado, então. Até amanhã, o primeiro processo. Vamos começar às 14 horas em ponto, para ele não perder o voo, e vamos dar prioridade ao processo do desembargador Ricardo Gentil. Tudo bem. Então, até amanhã. Todos. Até amanhã. Até amanhã, se Deus Amanhã quiser. todos. Amanhã, Boa excelências. noite.